Não há como o exército para mostrar disciplina, rigor, aprumo. E não há como a cavalaria para promover isso, a arte de comandar, exibida em mais um dia da unidade na escola prática de onde partiu o cavaleiro andante do Abril 74. Boa noite. O que vamos ver é um resumo inédito da entrevista dada por Salgueiro Maia ao Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra há 4 anos, quando já sabia que tinha pouco tempo de vida. Nela, o oficial que prendeu Marcelo Caetano lembra como o golpe teve muito pouco deste brilho militar. As viaturas eram da Segunda Guerra Mundial, umas sem arma, outras sem munições. O comandante aqui de Santarém tinha-se posto na alheta, foi preciso arrombar o paiol e havia os revolucionários. Uns 30 sabiam de tudo, os outros 200 foram chamados para a aula noturna, andavam há 3 meses na tropa, fugiriam ao primeiro tiro. Quando o pessoal é levantado e vão formar, vão numa perspectiva que é mais uma instrução noturna. Então eu meti-os dentro de uma sala, eu era o comandante da instrução, portanto, cursos de oficiais milicianos e cursos de sargentos milicianos. Quer dizer que nas instruções anteriores eu tentava, portanto, prepará-los, mas uma coisa é isso, outra coisa é assumir frontalmente que vamos acabar com o regime. E então comecei a pensar, o que é que vou dizer a estes fulanos? Bom, olha, vou numa situação de gozo, talvez seja a mais receptiva. E então disse-lhes, olha, meus senhores, estamos aqui, porque como vocês sabem, há várias modalidades do Estado se organizar. Há os Estados socialistas, os Estados ditos comunistas, os Estados capitalistas e há o Estado a que chegamos. Eu proponho acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e vamos acabar com isto. Bom, e mais uns considerandos, disse, bom, quem for voluntário sai e forma lá fora. Quem não quiser sair fica aqui. Bom, a piada é que toda a gente foi formar lá fora, não ficou ninguém na sala. Quando a Frelimo inicia as operações de guerrilha em Moçambique, Salgueiro Maia entra na Academia Militar. Estamos na classe de 64, das primeiras a não ter uma seleção elitista e nem mesmo férias grandes para responder ao esforço de guerra nas colónias. Salazar decretara a cruzada por Angola uns anos antes, andava o filho de ferroviários no Liceu de Leiria. Já tinha as dúvidas que haviam de crescer com a geração do Maio, 68, 69, rumo à guerra em Moçambique. E, no entanto, acreditou num imenso Portugal. É o período em que começam as primeiras agitações estudantis e é o período em que, apesar de eu entrar em todas elas, não tinha qualquer sustentáculo político. Portanto, no fundo, contestava-se o regime porque, portanto, era flagrante que o regime não servia e até porque a juventude, por princípio, está contra a autoridade e era talvez até nessa linha que surgiam essas manifestações. No entanto, eu estava convencido de que haveria que na propaganda do regime alguma coisa fosse verdade, que havia a capacidade de construirmos uma sociedade multirracial e é dentro dessa linha que eu sigo convencido que estava a garantir, estava a investir numa causa justa. É depois relevante o facto de que começa a aparecer em Portugal as descrições da campanha da Indochina francesa e inclusive da Guerra da Argélia. Por exemplo, Jean Lartegui é um homem que faz vários livros e por esses livros nós começamos a verificar que o que temos nas nossas frentes de combate é a repetição. Nos convívios, lembro-me concretamente de medicina, onde eu começo a encontrar os meus colegas de liceu. E o interessante é que há alguns que sabiam que eu estava na Academia Militar, quando me viam, diziam, pá, não venhas para aqui dizer que estás na Academia Militar. De qualquer modo, disse que quando partiu para a primeira comissão, escolheu ou pediu para incorporar a companhia de comandos. Eu optei por escolher uma companhia de comandos por considerar que, ainda mais que o esquadrão de reconhecimento, a companhia de comandos seria o sítio onde eu poderia ser mais útil e onde efetivamente aprendi mais. Mais útil a quem? Em termos da minha epopeia de salvação da pátria. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Lá do cimo de uma montanha
venha, acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite dia que venha, com cimo de uma montanha. Recuar para onde? Depois do passo em frente. Salgueiro Maia ainda planeou uma retirada. Se a capital não caísse, ele voltava a Santarém, cortando a estrada, a ponte, a água e os fios telefónicos de Lisboa, até outros ganharem coragem. Mas ninguém o trava. A polícia de choque faz mesmo de conta que não o vê passar, num jogo do gato e do rato, que prossegue depois no coração do Império, à hora das pessoas irem para o trabalho. É aqui que Salgueiro Maia, capitão, convence um tenente-coronel de Cavalaria 7 a render-se, mais as suas forças leais, ao Ministro da Defesa. É aqui que ele diz a uma senhora agitada por não conseguir fazer a limpeza do edifício dos Correios: só para casa, daqui para o futuro, é sempre feriado. Como se chega a este tremor de regime de uns pilares com meio século, Salgueiro Maia chamou-lhe a condicionante desenrascanço. Nós tínhamos planeado a ocupação sobre o mapa do CNI e em que cada viatura, cada chefe de viatura sabia o seu lugar. Portanto, as viaturas, conforme estão entrando no terreiro de passo, vão a seguir para o lugar pré-determinado, o que se faz em segundos. E quando estamos a completar este dispositivo, surge uma coluna de autometralhadoras, um pelotão de autometralhadoras que vinha do Regimento de Cavalaria 7, comandada por um alferes, que eu mando parar e pergunto: então o que é que estás aqui a fazer? E ele diz-me: eu estou aqui para vir defender o governo. Eu disse: olha, muito bem feito. Desligam os rádios, manda desligar os rádios, e mandas esta viatura para aqui, esta para além, esta para a outra e tal. E depois disse ao meu pessoal: ponham lá esses gajos do nosso lado. Isto dá uma situação de gozo, que é, há um indivíduo que não desliga o rádio. Entretanto, aparece junto de mim um brigadeiro a dizer que me ia conduzir ao Sr. Ministro da Defesa. Mas para quê? E diz-me lá: o Sr. Ministro quer-lhe agradecer a eficiência com que ocupou o terreiro de passo. Eu digo-lhe assim: olha, quando ele souber que eu ocupei isto para o prender, é capaz de não gostar de me receber. Isto porque, na realidade, portanto, eu não conhecia os ministérios, não sabia como é que aquilo era lá dentro. Porque o que estava previsto eram as tropas de Jaime Neves prenderem os comandantes das unidades de Lisboa e depois irem lá para prender os ministros. Portanto, estive nas tintas para saber quem é que lá estava ou quem é que não estava. Fechei a zona toda. A minha preocupação era garantir o Banco de Portugal, era garantir a Marconi, garantir que a divisão da polícia estivesse quieta e era garantir que depois os ministros não saíam dos ministérios. Portanto, neste intervalo, o tal brigadeiro telefona ao ministro e diz que está preso. O ministro diz para o Regimento de Cavalaria 7 que está preso. O Regimento de Cavalaria 7 contacta com o único rádio que lhe responde, que é o da tal viatura, em que dizia: então, mas vocês o que é que estão a fazer? Então a gente está a cumprir a missão. Mas vocês estão a prender o ministro? Não, não estamos nada. Não é? Então, e dá uma confusão danada que durante quase uma hora o ministro berra que está preso e a Cavalaria 7 diz-me, senhor, que as tropas estão lá a defender por tal fulano pela rádio, dizia que estava lá a fazer o que eu tinha mandado. Bem, foi o primeiro. Isto só vem baralhar a escrita quando me aparece o Furriel a dizer: mas ó meu capitão, estão no rádio a dizer que eu estou do lado errado. Mas estás do lado errado? Qual a rádio? Pois é que eu percebi. Mas estás a ligar com quem? Cavalaria 7. Eu já sou a besta, não lhe disse para desligar o rádio. Disse: sim, senhora, estava a desligar o rádio e não me chatei. Isto é para demonstrar que, mais uma vez, que aquilo tudo estava colado com custo. Quer dizer, sim, era sim. Tal lema que a sorte protege os audaces que funcionavam. Com certeza que quando a audácia acabasse, olha, a paciência, acabava-se tudo. As armas não seriam muito boas para substituir. Um povo de camponeses dá a luta ao melhor exército do mundo, cada vez mais atolado na guerra do Vietnã. Ao mesmo tempo, em Moçambique, o alferes Maia está demasiado ocupado a defender o norte para ligar à queda de Salazar, que não foi a queda do regime. Substituído por Marcelo Caetano em 68, o velho governante deixa um império colonial de muitos vícios e raras virtudes, como alguns militares vão descobrindo. O progresso tapa a exploração, a defesa ignora os meios, a propaganda cala os mortos, a civilização esconde a barbárie. A primeira cena que eu vejo é mais ou menos caricata, para mim. Portanto, eu estou convencido que o nosso lusotropicalismo é um facto. Eu verifico numa paragem de autocarros, estão brancos e negros. Chega ao autocarro, os negros deixam os brancos todos avançarem e ocuparem os lugares e depois é que eles entram. Uma educação, toda a prova que não fizessem isso eram agredidos naturalmente. Vou ao Café Portugal, que era considerado um café lá do sítio, e assisto a outra cena também ímpar. Um indivíduo com aquela fardamenta característica do colono, que parecia, era pelo menos característica em Moçambique, o safari,
dizer alto e bom som, vejam lá isto, agora chamam o meu filho para a guerra, então já não há soldados em Portugal para virem para cá, é preciso que o meu filho vá para a guerra, quem é que toma conta dos presos? Na companhia há uma emboscada, morre um forguel, o tenente, que era o adjunto, fica sem ouvido, portanto havia uns tiros nos ouvidos e fica sem ouvido interno, portanto tem que aprender a andar como as crianças, engatinhar, etc. Portanto, passa a estar incapaz. Depois há um alferes que é ferido num braço com estilhaço, corta-lhe o tendão, deixa de mexer a mão, também é evacuado. O capitão pisa uma mina, fica sem uma perna e em 15 dias eu passo a comandar uma companhia de comandos em operações. Com o posto de alferes. Alferes. E sem ter o curso de comandos. Então, combate de encontro, começamos a verificar que depois, quando se bate a zona, que há um rastros de sangue, vamos a seguir os rastros de sangue e verificamos que é um indivíduo que levou um tiro pelas costas, já com o dia a fugir, que ficou com as tripas nas mãos, vai, portanto, a agarrar as tripas, arrasta-se durante uns quilómetros até que acaba por desmaiar por falta de sangue, já prestes de morrer. Ora, esse indivíduo fez isto tudo andando em sentido contrário à base. Portanto, já sabia que os rastros de sangue nós íamos atrás dele, ele foi morrer num sentido completamente oposto à base, portanto, para nos fazer sair daquela zona. Bom, isto são dois exemplos dos tais que levam a pensar que, afinal de contas, aquela gente lutava por um ideal. E que este ideal era capaz de ser tão coerente como foi para nós a nossa independência em 1940, com a diferença de que nós, portanto, falávamos a mesma língua, tínhamos os mesmos costumes e a mesma religião, e eles tinham todo um contexto cultural completamente oposto. Portanto, começa aqui a discussão de o que é justo. Vítima de só haver vaga entre uma mão e uma espada, mas que maneira bicuda de ir à guerra sem ajuda. Viemos pelo sol nascente, vingamos a madrugada, mas não encontramos nada, sol e água, mas não encontramos nada, sol e água. De linhas tortas havia um pouco de maresia, mas quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta, mas quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta. Muitos anos depois, uma revolta desalinhou a geometria Tiananmen, com o estudante sozinho a desafiar um tanque naquela Praça da Paz Celestial. Tão grandiosa no espírito, a Ribeira das Naus onde Salgueiro Maia pisou o mesmo risco. De um lado, vários membros do governo abrem um buraco no gabinete e fogem pelo Ministério da Marinha. Do outro, uma fragata começa a rondar o Tejo e parece disposta a fazer fogo. Em frente, um brigadeiro exaltado avança com 2 carros de combate M47, canhões, soldados e vontade de limpar o terreiro do paço. Às ordens dele são disparadas rajadas metralhadoras e os civis escondem-se como podem. Os revoltosos ficam quietos e Salgueiro Maia vem por esta rua fora, escolhendo calmamente a tática do mártir. Se eles disparassem, nós estávamos perdidos, quer dizer, não tínhamos hipóteses. Mas a solução era ir dialogar com eles. É aí que eu começo a ver, bem, se for dialogar, eles ainda me prendem. Podia dormi-lo, meti uma granada no bolso e fui saber o que é que as águas esperavam, na perspectiva que se eles me prendessem, portanto eu acionava a granada e portanto marchávamos todos. E de qualquer maneira tinha alguma coisa a lucrar, quer dizer, os outros depois de me verem rebentar, pelo menos por solidariedade, iriam oferecer alguma resistência e as coisas poderiam complicar-se. Então eu chego a meio caminho e começo a dizer ao senhor para vir falar comigo. Ele berrava do lado de cá, venha cá e tal. Eu não ia porque já sabia que se fosse ao lado de lá seria preso. Cada viatura, cada carro de combate tinha 4 homens. Neste caso concreto tinha um alferes e tinha um cabo, portanto, que era o apontador. E ele disse ao cabo, dispare sobre esse homem. E eu continuei, portanto, aí também tinha 2 opções, que era ou tentar correr junto àquele murozinho baixo que está virado ao rio, o que à partida poderia acionar o complexo do caçador, que é disparar sobre a caça, ou então ficar em provocação quieto, olhando placidamente para os aparelhos de pontaria, que aumentam 7 vezes, na confiança de que um indivíduo que está para disparar sobre um fulano, que vê aumentado 7 vezes, que não lhe faz mal nenhum, não é assim uma coisa muito agradável de fazer. Portanto, confiado nisso, eu continuei quieto. E o cabo recusou-se a disparar.
Bom, aí o brigadeiro, que se viu desautorizado até com um simples cabo, achou que era de bom termo retirar. Conforme o brigadeiro marcha em direção ao Cais de Sodré, aquela gente marcha em direção a mim. E vem-me dizer, nós estamos consigo, e mais não sei quantos. Bom, e é aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho. Quando as pessoas começam a perder o medo, também é contagioso. Portanto, muitos elementos que à partida existiam nas posições em que estavam porque tinham medo, que se começam a ver os outros a partir as amarras, eles também as partem por arrastamento. E, portanto, aí chega-se a tal situação. O regime eram meia dúzia de indivíduos que viviam à custa do contexto. Portanto, são esses que ficam isolados porque toda a gente alijou a carga. Claro, com portanto, dois argumentos de peso, a opinião pública, por um lado, mas também a comunicação social, a dizer que nós tínhamos uma força que não tinha. Houve uma jogada de bluff absoluto. E essa jogada, por arrastamento, fez desmoronar o castelo, mas efetivamente sem base. Isto é, nós não tínhamos força, mas não tínhamos outra solução. Spínola é o senhor da Guiné e da Conquista no início dos anos 70. Certo dia repreende o agora capitão Maia por tocar músicas de Zeca Afonso, mas nada de grave. Este general de cavalaria que há de inspirar a revolta fracassada das Caldas um mês antes do 25 de Abril. Este comandante-chefe que há de escrever a certidão de óbito do regime com o livro Portugal e o Futuro. Este governador-geral que há de injuriar a direita guerreira por achar a questão colonial sem solução militar. Sabe que não pode exigir muito mais aos homens dele. Estão numa Guiné de zonas libertadas, próxima da independência, que também vê nascer o movimento das Forças Armadas. Quando nós temos conhecimento de que o general Spínola tem contactos com Senghor e tem contactos com Amílcar Cabral, que Amílcar Cabral se propõe fazer um cessar-fogo em que durante 10 anos nós comprometemos-nos a ensiná-los a serem independentes, portanto a criarem as suas estruturas, para ao fim de 10 anos se discutir se eles são totalmente independentes ou se constituem uma federação e mais não sei o quê. Portanto, julgo que a saída ideal para a guerra, Marcelo Caetano responde que da Guiné se sai derrotado ou vitorioso, não há negociações. Portanto, com os dados que já tínhamos e com esta resposta, o 25 de Abril tem que acontecer e vamos lá, é talvez um incentivo maior para que aconteça o 25 de Abril. Para o soldado, o ir para a guerra era efetivamente uma situação traumatizante, era uma causa que não lhe dizia quase nada e passavam a comissão contando os dias para a comissão acabar. Ora, quando a companhia já acabou a comissão, já entregou todo o material de guerra, já só tem as malas na mão para embarcar no outro dia, nesse dia recebo uma chamada telefónica a dizer que nós já não embarcamos e que vamos fazer uma operação por 8 dias. A operação por 8 dias é uma operação que acaba por ser por 6 meses e quando me dão o armamento para eu ir à nova comissão, não há morteiros para distribuir, não há granadas de morteiro, portanto, só havia para dar G3 e munições para G3. Quando o inimigo cada vez tinha melhor armamento e melhor equipamento. O caminho que as coisas levam, nós vamos ter, em caricatura, vamos ter uma nova Índia na Guiné, vamos ter uma nova Rodésia em Moçambique e no mínimo no sul de Angola, vamos ter um grande campo de concentração em Cabo Verde e vamos ter um cemitério enormíssimo em Portugal. O regresso era um regresso a uma sociedade completamente aliada do sacrifício da guerra, que nos dava a sensação de perfeita irresponsabilidade portanto, vinha forçar a nota a dizer, então passámos por aquilo tudo e agora chegamos aqui e isto, quer dizer, é o salve-se quem puder em termos económicos. Portanto, no fundo a guerra só está a servir para que meia dúzia de indivíduos lucrem à conta dela, esquecendo o sofrimento de todos, quer dizer, de nós e dos outros. Um dos grandes problemas da oposição aqui em Portugal foi sempre, conspirava-se, mas quando chegava a altura de avançar com a conspiração, ruía tudo, porque não se entendiam na divisão do poder, e isto gerava inclusive traições. O indivíduo, porque não constava na hipótese de ser ministro, ia dizer os outros gajos andam a conspirar e mais. Nós, e isto é para mim muito importante, 99,9%, pontualmente as únicas exceções será o Melo Antunes, o Vítor Alves e pouco mais, não tinham qualquer capacidade política, isto é,
portanto não tinham qualquer influência marxista ou de outra natureza qualquer, portanto perfeitamente zero. Ora, politicamente, os milicianos sim. E quando vêm, depois do 25 de Abril, vêm em termos políticos, depois agitar as águas e, portanto, em termos conspirativos, os milicianos estavam perfeitamente, e os civis, fora do contexto, porque era a única maneira de mantermos a cabeça, porque senão nunca tinha havido o 25 de Abril. A gente ajuda, havemos de ser mais ou vencer. Mas há quem queira deitar abaixo que eu levantar. A bucha é dura, mais dura é a razão que assusta. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. A relutância de uma força militar em juntar-se ao movimento atrasa Salgueiro Maia no Rossio, a caminho do Carmo. Os capitães dialogam. Em volta, a população contém a alegria com que se manifestava desde o Terreiro do Paço, numa apoteose que maravilhou o cavaleiro Santarém. Mas ele não duvida. O golpe até podia ser de direita, teria igualmente adesão popular. Pois havia uma consciência nada crítica de que todo o reviralho era preferível ao estado das coisas. E nesta praça, onde surgem os primeiros cravos, quando enfim a outra companhia resolve passar do governo para o lado de Salgueiro Maia, o povo parece que respira de alívio, numa simples palavra de ordem. A festa continua. Nós começamos a ser envolvidos por 2 ou 3 ardinas que começam a distribuir os jornais que tinham acabado de sair sem censura e começam-nos a oferecer os jornais. Em frente estão naturalmente as vendedeiras de flores. Exato. As flores que existiam nessa altura eram cravos brancos e cravos vermelhos. Pegam nos molhos de cravos que têm ali e começam-nos a oferecer os cravos. Assim como aparece pessoas a oferecer tudo, inclusive um homem com um presunto e uma faca a oferecer bocados de presunto. Neste contexto, os fotógrafos, porque naturalmente o vermelho é sinónimo de esquerda e tem um certo enquadramento, começam a valorizar as fotografias dos cravos vermelhos, mas a realidade é que os cravos são vermelhos e são brancos, são os que estavam à venda e eram essencialmente cravos que estavam à venda, assim como alguns jarros. Angola cortará as amarras, e Moçambique, e Cabo Verde, e São Tomé, em 75, criando 500 mil de retornados. Descolonização a martelo, por vezes à lei da bala. Salgueiro Maia garante que isso não estava nos objetivos, estava nos medos, pois os militares de aviário, criados pelo desespero marcelista, foram os mesmos que depuseram armas, abrindo um vazio logo ocupado pelos movimentos independentistas. A colonização portuguesa também não ajudou. Dispersa e desunida, assim continua depois do 25 de Abril, obrigando à gigantesca evacuação de Angola, lançando num caos a economia do país. Não só democratizar, mas também descolonizar, desenvolver, tinham muito de improviso. As revoluções têm um defeito que é não têm ensaio geral. Portanto, saem como podem sair, portanto, não há hipótese de ensaio geral. Ora, nós sabíamos que no ponto em que nos encontrávamos, militarmente, havia crises consequentes à revolução que íamos fazer. E uma delas era a situação de tropa, que tendo sido mal preparada, mal instruída, mal comandada, portanto comandada por indivíduos que, por muito boa vontade, não tinham condições para o serem, portanto os tais capitães porveta, indivíduos que eram incorporados e que meses depois passavam de civis a capitães graduados. As ligações eram difíceis, eles estavam perfeitamente isolados. Aparecem elementos da Frelimo a dizer que já se fez a paz e que mais não sei o quê, e eles são levados por essa conversa a entregarem-se. Portanto, não é um ato consciente, não é um ato enquadrado por ninguém, é um ato que vem na consequência do engano, que também só acontece com aqueles por todas as razões, porque na realidade de militares tinham a farda e pouco mais. Os brancos dividem-se pelos 3 movimentos, é um lugar que se constitui numa força que tivesse capacidade de diálogo, inclusive levasse os outros até a irem atrás de si, porque era uma força economicamente importante, etc. Portanto, em lugar de se afirmarem, diluíram-se nos 3 movimentos e degladiam-se, dividindo-se. Portanto, quando começa o confronto entre os movimentos, são eles que nem assim se unem e começam a fugir.
É a tal radicalização que leva a que na Lourenço Marques eles tentam fazer o golpe de Estado branco, portanto, em cima da situação. Portanto, também, em lugar de se unirem, em lugar de se afirmarem um mínimo de estabilidade, eles começam por, contra nós e contra a Frelimo, tentarem fazer uma nova Rodésia. Ora, isso leva a que a própria tropa tem que atuar contra eles e, portanto, na sequência disso, também debandam. Portanto, deixaram de ser interlocutores. Como as pessoas estão a vir embora, a organização ainda se torna mais crítica e, portanto, contra o nosso planeamento, acontece que não há eleições, não há nada disso, são os próprios factos que vêm a forçar a descolonização. Um homem novo veio da mata de armas na mão, não é soldado de profissão, não é soldado de profissão. É guerrilheiro na sua aldeia, a mãe o diz. De uma fazenda faz um país, de uma fazenda faz um país. Colonialismo não passará, imperialismo não passará. Veio da mata um homem novo do Eterá. Do Eterá, do Eterá. Num lugar marcado por forças armadas desde que Dom Nuno Alves Pereira recebeu os terrenos do Carmo e da Trindade, aqui caiu a Segunda República. Um contingente da GNR ainda tentou protegê-la de um largo ali atrás, mas os jornais da época descrevem uma força pequena de homens nitidamente atemorizados, constantemente apopados pela multidão. São sobretudo jovens que rasgam fotografias do presidente Américo Tomás e do primeiro-ministro Marcelo Caetano, gritando "fora, rua!". Uma ajuda inesperada, uma dificuldade acrescida, é que mal havia espaço de manobra militar. Abrir fogo contra as forças leais ao governo era matar inocentes. E Salgueiro Maia lembra-se bem demais das mortes estúpidas da guerra colonial, onde soldados portugueses morriam por não haver um simples enfermeiro que lhes estancasse o sangue. Aqui no largo estreito do Carmo, a preocupação dele foi nem mais um cadáver para o cemitério do regime. Tinha condições de mandar disparar e forçar a rendição. Só que as tais granadas que eu tinha tinham um raio de morte de cerca de 300 metros. Ora, o largo tem 50. Se elas poderiam disparar ao contacto do vidro, portanto, ou disparar uma granada mesmo contra os vidros, ela arrebentava aí. Quer dizer, causaria umas centenas de mortes cá fora, além de poder originar a derrocada do edifício e as mortes consequentes lá dentro. A noção que eu tenho é que os mortos se reproduzem em progressão geométrica e o mal é começar. Portanto, houve sempre, e concretamente no 25 de Abril, a preocupação de evitar a todo custo o derramamento de sangue, por isso ser um mau antecedente. E porque o visionário que eu tinha da questão na altura é que se dali resultassem mortos, a seguir poderíamos ter uma sucessão de tentativas como aconteceram na Revolução Bolchevista Russa de 1917 ou inclusive até nos acontecimentos que levam à Guerra Civil de Espanha, em que, portanto, de grau em degrau se conduz à Guerra Civil. Quem não se lembra desta cena de uma guerra de opereta, mas que dividiu o país durante o verão quente, a escaldar, com a reforma agrária, as nacionalizações, o radical governo de Vasconcelos, num contragolpe nascido da guinada spinolista à direita, 11 meses depois de abril, aos 11 dias de março.
Os paraquedistas atacam Ralis, quartel dominado pela esquerda revolucionária. Costa Gomes, o presidente da República, alcunhado de rolha, evita tomar partido. E nem todos os militares descontentes seguem o general. Spínola acabará traído pelos seus próprios homens, garante Salgueiro Maia. O oficial veio mediar a confusão em Tancos, depois de resolver uma tramóia que lhe fazem na Escola de Cavalaria de Santarém. Começam a aparecer helicópteros, e os helicópteros, as pessoas diziam que vinham falar com porque é que a gente não saía. Bom, aí eu começo a ver que havia ali outros interesses. Nesta altura, o que eu sei é que o comandante da altura estava feito com o tal golpe e tinha garantido que nós marchávamos sobre Lisboa. Bom, mas o nós marchávamos era eu marchava. A minha posição é que, portanto, nós só tínhamos duas opções. Era estarmos coerentes com o 25 de Abril e, naturalmente, não avançaríamos contra elementos do 25 de Abril, nem sem ter garantias que a ação que íamos fazer era consequente ao 25 de Abril. Portanto, ou estávamos contra, e aí não contavam comigo. Portanto, naturalmente, as pessoas estavam com a minha opção e, portanto, recusaram-se todos a seguir, cumprindo as ordens do comandante, que era avançar sobre Lisboa. Como o Durão dizia que, portanto, isto é uma loucura e tal. Então, se é assim, vai lá ver se o teu irmão ganha juízo, porque o irmão dele era o comandante dos paraquedistas. E ele vira-se para mim e diz: então, vamos os dois a Lisboa, vamos os dois a Tancos. Eu falei: o que é que eu vou lá fazer? Então, está lá o general Spínola, que pensa que fostes para Lisboa, vai lá dizer que não fomos. Então, pronto, vamos. Admitiu que, efetivamente, portanto, as coisas estavam perdidas. Eu disse-lhe para ele mandar anular as ordens de ataque que estavam em curso e que o melhor era sair dali para fora. Inclusive, sair para a Espanha, visto que, como as coisas estavam, era a solução mais válida. Havia um grupo que ocupava o posto de comando, a torre de controle, o edifício do comando. Esse grupo era liderado por fuzileiros e havia uma arruaça de elementos dos vários cursos de milicianos que funcionavam na base, que começaram por arrombar as portas dos carros, essencialmente Mercedes, em que se tinham deslocado os assaltantes, e das malas dos carros começaram a tirar armamento, e com esse armamento queriam fazer frente aos homens que estavam com os nossos Spínola. Eu fui tentar demovê-los disso, dizendo-lhe que eles eram aprendizes de feiticeiro, não sabiam trabalhar com uma arma, lá em cima estavam profissionais e, portanto, se tentassem fazer ali alguma coisa, as coisas complicavam-se. Para terem calma, que eu tentaria levar as coisas a bom termo. Quando se está a dirigir para o tal helicóptero, diz-me que aquilo foi feito por bem do povo português, que, portanto, ele reconhece que foi enganado, mas o seu sentido de missão e o seu sentido de dignidade levaram-no a fazer aquilo. Portanto, nitidamente uma justificação para a loucura, porque eu tinha acusado que isto é uma loucura, estar rodeado de incompetentes. Portanto, veja as consequências do seu ato, podemos estar aqui a criar uma guerra civil. Tenho muitas dúvidas. Portanto, a todos os níveis. Vermos que, nessa altura, é a altura em que, por exemplo, o Partido Comunista tenta liderar o processo. E, por outro lado, o Partido Socialista está ligado, portanto, concretamente ao general Spínola. Julgo que foi uma tentativa de matar dois coelhos de uma cajadada. Este é um aspecto, mas há mais. Ou seja, dois coelhos de uma cajadada, ou seja... Portanto, acabar com o Partido Socialista e acabar com o general Spínola. As situações em que ele não tomou posições são situações de tal maneira complexas em que, na realidade, agora, vistas as coisas a frio, a solução melhor foi essa, foi deixar os acontecimentos começarem a encaminhar-se para ele poder-lhe dar o toque final e não afrontar os acontecimentos, até porque naturalmente seria cilindrado e então deixava de ter qualquer validade. Seja o rolo um modelo de uma luta popular, se vos tocam no cabelo, podeis connosco contar. 11 de março sabido, dentro e fora de fronteiras, para todos garantido, de que já não há barreiras que venham dividir homens da mesma conformação. Por essas montanhas fora, faremos a revolução. Que venham dividir homens da mesma conformação. Por essas montanhas fora, faremos a revolução. Um helicóptero militar sobrevoa o quartel. É dos comandos, é dos nossos, diz logo alguém às pessoas assustadas. Quem era quem? Foi sempre um dilema no 25 de Abril, que Salgueiro Maia resolveu como pôde. Não seriam as melhores as comunicações com o posto de comando onde estava o Hotel Saraiva de Carvalho.
e o capitão também negociou por conta própria numa peculiar diplomacia de megafone. Atenção, quartel do Carmo, saiam de mãos no ar e sem armas, diz ele, quando um enviado dos revoltosos demora mais tempo ali dentro. Marcelo Caetano e os ministros não se querem render. A multidão impacienta-se. Maia pede a Francisco Sousa Tavares que acalme os ânimos, de megafone, claro, empoleirado nesta guarita. Ao advogado, o capitão há de reconhecer os perigos de uma rendição demorada, com o cerco cada vez mais instável da arraia miúda. Mas o peixe graúdo começa a mexer-se. Percebo a comunicação que vem um elemento do posto de comando que iria dar lugar para eu continuar a manter a capacidade militar. E neste intervalo aparece-me um feitor Pinto. E aparece também numa situação especial. É que vem um tenente meu que o conhecia e que me diz: vem aqui um emissário do General Spínola, que era falso. Portanto, o General Spínola não tinha emissário nenhum. E nem era o emissário que eu estava à espera. Depois de eu deixar passar para ir falar com o Primeiro-Ministro, começo a pensar, mas afinal de contas, como é que é? Quando eu vou para entrar, para tirar dúvidas, vem ele a sair a dizer que tem que ir falar com o General Spínola. E eu mando um jeep para o conduzir. Bem, a caricatura é que se eu tenho conhecimento que é o feitor Pinto, ia logo preso. Porque o feitor Pinto era o homem do SNI, que era, vamos lá, apito do pensamento. Portanto, era a última pessoa que eu permitiria que de alguma maneira andasse a passarinhar. Mas também é mais um nacional-porreirismo. Depois eu vou forçar o diálogo com o Primeiro-Ministro. Quando me aparece um guarda republicano, há lá uma sessão em que eu mando fazer tiros só para o telhado. Eles me têm medo, mas quando os tiros acontecem, começas a ouvir os guardas republicanos a gritar lá dentro: acudam, meu Deus, e mais não sei quantos, a gritarem. Portanto, quer dizer que não tinha dúvidas que eles não estavam dispostos a resistir. A partir daí, há um guarda republicano que vem cá fora e que diz: o Primeiro-Ministro quer-se render, mas os gajos estão à volta dele, é que não sei quantos. Eu disse: então vamos falar com o Primeiro-Ministro. Portanto, vou ao comandante da força. Entretanto, tinha avisado cá fora que eu vou lá de 15 minutos. Ao fim de 15 minutos não vier, não me perguntam nada, arrasam isto tudo. De maneira que nestas demarches todas estão quase os 15 minutos a acabar e eu digo: bom, eu tenho que ir lá fora. Eu vim cá outra vez dizer: são mais 15. E voltei novamente. É nessa altura que eu vou diretamente falar com o Marcelo Caetano. Quando eu me dirijo para lá, sou enquadrado por dois barulhos. Um é que quando nós abrimos fogo para os telhados do edifício, atingimos os depósitos da água e a água corre em cascata pelo elevador e faz o barulho da cascata da água a correr. E o povo cá fora canta o hino nacional, mais uma vez. Portanto, é com estes dois barulhos que eu vou falar com ele. Estes dois barulhos são interferidos por outro barulho que eu acho muito esquisito, que é o choro de criança. Bem, o choro de criança era o Sr. Ministro Moreira Batista e Rui Patrício com ataque de histeria, que choravam como duas crianças. O Rui Patrício borrou-se, portanto também era um mau cheiro característico do indivíduo dar estas condições. Bom. 25 de novembro de 75. Mais uma vez o capitão prefere a guerra das palavras ao discurso das armas. Vemo-lo aqui em imagens nunca antes mostradas à porta de Lisboa. Depois irá dialogar com os revoltosos no Ralis. Em Tancos havia insubordinação dos paraquedistas. Na televisão estatal havia mensagens sobre o poder popular. Senhores telespectadores, pedimos desculpa por esta interrupção. A democracia segue dentro de momentos. O golpe esquerdista abortou, confirmando-se os resultados das últimas eleições e a entrada de outro militar na política, Ramalho Yanes. Uma vez mais, Salgueiro Maia regressa a Santarém, de onde saíra precavido. Às ordens do Presidente da República, numa perspectiva de conter um golpe irresponsável de extrema-esquerda, que naturalmente iria desembarcar num golpe de extrema-direita, ou melhor que a extrema-direita ia aproveitar a embalagem e aquilo acabava na extrema-direita. Para que isso não acontecesse, é que nós saímos para evitar que as coisas acabassem na extrema-direita. É de salientar que, como os vencedores portanto, não ficaram satisfeitos porque com esta ação fui diminuir-lhes a vitória e vermos que nessa altura se defendia que os comunistas deviam ser todos fuzilados, presos e mais não sei quantos, etc. Que a nível político o único indivíduo que parece a dizer que isto não pode ser, que é o Melo Antunes, por razão pela qual, claro, também correram lá com ele. Mas no meu caso, o inimigo era o Ralis, o regimento de polícia militar era folclore. Ora, é ao folclore que os comandos vão aos tiros, que naturalmente se fossem dialogar como eu dialoguei em todas as situações críticas não havia nada, acabaram por arranjar 3 mortos.
E quando vou fazer o mesmo em relação ao ralis, pois naturalmente o ralis vende, até para manter a minha coerência, obriguei-os a ir à Presidência da República e entregar-se. Portanto, eu não queria uma rendição deles. Vão à Presidência da República. A única maneira que eu ouvi de ultrapassar a crise era dar força ao Presidente da República. Pois tem o encanto de que quase que a nível militar se festejou mais o 25 de novembro que o 25 de abril. Ali está o rio, dois homens na margem estão. Se um dá um passo, outro hesita, será um valente, outro não. Se um dá um passo, outro hesita, será um valente, outro não. Bom negócio faz um deles, tem o triunfo na mão. Do outro lado do rio, só um come o fruto, outro não. Do outro lado do rio, só um come o fruto, outro não. Para vencer o obstáculo que falta, Salgueiro Maia torna a levar uma granada no bolso. Não vá o diabo de selas nestes corredores estreitos do antigo convento da veneranda Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, que serve de quartel-general à GNR e de refúgio a Marcelo Caetano. O homem cujo poder ia do Minho a Timor estava só numa salinha e, além do hino nacional, também ouvia os gritos de ódio da multidão que o fariam nunca mais querer pisar solo português. Noutra entrevista, Salgueiro Maia lembra que um general já falara com o primeiro-ministro por telefone, garantindo nada ter a ver com o movimento das tropas. Sinais do enigma chamado António de Spínola, que depois havia de receber o poder das mãos de Marcelo a esta mesa. Mas vamos à conversa de Davi com Golias. Alguém bateu à porta e Salgueiro Maia entrou. O primeiro-ministro era o único homem com alguma dignidade ali dentro. Portanto, estava pálido, barba por fazer, gravata às 3/4 e tal. Portanto, eu também, para o desarmar, entrei, fiz a continência, pus-me em sentido, fiz a continência batendo os tacões e disse: apresenta-se o comandante das forças sitiantes que vem exigir a rendição incondicional. Deixei-me estar. E ele diz: já sei que não governo, só quero que me tratem com a dignidade com que sempre vivi. Eu disse-lhe: olha, isso garanto-lhe eu. E diz-me ele: mas o que é que me vão fazer? Eu disse: olha, daqui vai para o posto de comando, a partir daí não é comigo. Mostrou a preocupação de saber qual era, vamos lá, o nosso objetivo político. Eu disse que o objetivo político era tão só liberdade e democracia, que o resto não seria comigo, seria com o povo. Mas que esse contexto também não era comigo, era com a coordenadora do programa, de maneira que esse assunto não sabia também, nada disso. Também não sabia, nem me interessava. Perguntou-me quem eram os generais que estavam por trás. Eu disse-lhe também, para mim, esse assunto é irrelevante. E ele perguntou-me então: o que é que vai ser do ultramar? E eu disse: olha, Nova Índia não vai ser, de certeza. Tudo o resto está em discussão. Portanto, não houve. Depois ele disse-me que, portanto, como viu que não lhe dava a conversa que ele desejaria, que ele queria um general para que o poder, entregar o poder a um general. Exato. Para que o poder não caísse na rua. Disse, portanto, estava descansado. E entretanto, digo-lhe: eu vou tratar já desse assunto. Venho ligar ao posto de comando e dizer: pá, tenho que mandar cá o Costa Gomes, porque o homem que era um general. Bem, não se encontrou o general Costa Gomes e acabou por aparecer o general Spínola, até na conversa da sequência com o Feitor Pinto. Isto porque, em termos de eleições democráticas, quem tinha sido eleito tinha sido o general Costa Gomes e não o general Spínola. Eleito na perspectiva que nós precisávamos de uma fachada para o tal poder que nós não queríamos que fosse poder efetivo. Portanto, nós não queríamos uma ditadura militar, nem queríamos os militares metidos de alguma maneira no poder. Queríamos tão só um poder que criasse condições para que os partidos políticos se organizassem e pudessem discutir o poder político efetivo. A democracia não para, o ajuste de contas também não, e o militar que ninguém aceita por defender os dois lados do rio é afastado em 77 para os Açores. Salgueiro Maia começa aí uma travessia do deserto, posto na prateleira em Lisboa, substituindo um sargento na prisão de Santarém, submetido a votação ao entrar para Santa Margarida. Demora 11 anos a ser major, mais 7 até chegar a tenente-coronel. Ninguém mais o vê em comemorações oficiais do 25 de Abril e tira conclusões, que é um implicado na Revolução sem culpa formada e também sem dúvidas de que o poder político é quem mais ordena marginalizar.
com este enquadramento todo, julgo que nesta altura a coerência do poder político era culpar-nos do 25 de Abril, não é? E assumir-se contra o 25 de Abril, mas não. Verificamos que até festejam com muita pompa e circunstância o ato, que as pessoas que lá estão seriam as mesmas que estariam se estivessem a festejar o 28 de Maio, e ainda para mais, e é o que me dá o gozo sublime, é que vão ter que fazer laudatórios ao 25 de Abril, que é a negação de tudo aquilo que executam durante os 364 dias antecedentes. Só sem investir naquilo em que acreditam. E para passar à vida política nessa altura, eu teria que romper com o esquema político que estava em funcionamento e que continua a estar. Portanto, aprendemos pouco com a Primeira República e a atividade política é uma atividade em que o compadrio, a corrupção, parece que é o objetivo principal. A caricatura que eu faço é esta. Verifico que os nossos políticos têm uma grande preocupação em serem bem reformados e têm nula preocupação em serem bem formados. Ora, naturalmente, se fosse para entrar na atividade política, era para fazer tábua rasa, era para rebentar com esta estrutura, era outro 25 de Abril. Mas como era mais uma agitação que a sociedade não estava, vamos lá, predisposta a assumir. Nos primeiros meses do 25 de Abril, Spínola era efetivamente considerado, enfim, quase o salvador da pátria. E isso aconteceu-lhe, no fundo, foi um reconhecimento popular, muito mais com o Otelo. A grande diferença foi que qualquer deles criou uma corte, e essa corte era mais radical do que eles próprios. E eu tenho por mim aquela norma do imperador romano que tinha atrás de si o escravo que dizia: lembra-te que és pó e ao pó voltarás, e preferi ficar em coisas mais estáveis. Eu acho que qualquer indivíduo é válido quando trabalha para o coletivo e naturalmente recebe a resposta do coletivo, nunca para uma atuação individual. Pelo tal princípio que ele, quando se começa a convencer que é Deus, depois estraga tudo. Insere-se no coletivo, defende o coletivo, mas não abdica de uma posição muito individual em certos aspectos. Talvez porque eu sou mais anarquista, ou o meu anarquismo está em paralelo com o coletivismo. Roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubam-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Roubam-me a voz quando me calo, ou o silêncio, mesmo se falo. Ei, que não rei, ei, que não rei. Ainda despreocupados e em festa, os revoltosos de cavalaria hão de voltar a Santarém, onde Salgueiro Maia será recebido como um herói. É, aliás, aqui que acaba por se fixar, levando uma discreta vida na defesa do património histórico. Desenvolve o Museu da Cavalaria, ajuda nas escavações do Convento de São Francisco, filia-se na Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, que guardam aquele lado mais nobre do poder, uma importância cultural e histórica, as muitas gerações que trabalharam para os construir e os tempos livres que agora proporcionam aos cidadãos. Costumava ele dizer, ou falar, ou contar, ou recordar. É do que se tratou aqui nesta entrevista, uma versão da história que vai necessariamente irritar a verdade oficial ou pedir contradição dos relatos. Mas isso mesmo justifica as últimas palavras de Salgueiro Maia, guardadas até hoje para ninguém lhe roubar o silêncio enquanto fala. E agora, para um final que todos nós conhecemos. Bom, portanto, acaba por aparecer o General Spínola, que entra e diz-me: temos de tirar daqui o Primeiro-Ministro, que o povo cá fora gritava assassino e outras coisas, preparava-se para linchar o Primeiro-Ministro. E eu disse: não tenha problemas, que eu já mandei uma chaime tentar de marcha atrás, já vi as medidas, é à medida do portão, a gente mete-o para a porta de trás e ele sai daqui de chaime. E diz-me o nosso Spínola: então eu vou com ele. Disse: tudo bem. No entanto, na sequência da conversa, que foi só a dois, ele, quando saiu, já não disse nada. Eu acabei por meter o Marcelo Caetano e os ministros na tal Chaimite, mas o Spínola foi num carro em que tinha vindo. Portanto, é porque a conversa não foi favorável. A
Gran Cruz da Ordem da Liberdade virá 10 anos depois. O grande oficial da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, já só a título póstumo por escolha de Mário Soares. O Estado atribuíra uma pensão a 2 inspectores da PIDE, negando a Salgueiro Maia pelos serviços prestados à democracia. A denúncia da atitude saudosista do Supremo Tribunal Militar numa crónica do Jornal Público vale a Francisco Sousa Tavares processos da hierarquia. Mas o juiz-presidente do tribunal acabará por se demitir, o advogado e o diário serão absolvidos. Habituado às polémicas, num só verão lhe chamaram fascista e comunista, Salgueiro Maia não havia de se espantar. Ele sabia que o tempo costuma levar a melhor. Não me chateia quem quer, mas quem pode. E, portanto, não reconheço no contexto quem possa, porque as situações não são falsas. Porque se fossem verdadeiras, depois de alguma maneira eu poderia me sentir ferido. Portanto, eu, por sistema, tenho por norma a viver daquilo que julgo ser bom dever e de acordo com a minha consciência. E, portanto, a partir daí, umas vezes sou fascista, outras vezes sou comunista, porque, entretanto, os envolventes é que foram mudando. Mas o problema não é meu, é deles. Eu espero pela serenidade da história para fazer o ponto de situação. Hoje faria tudo da mesma maneira? Bem, julgo que são os burros é que não ganham nova andadura. Claro que, portanto, se as coisas se repetissem, teria que haver algumas alterações, mas a alteração de fundo julgo que não aconteceria, quer dizer, continuo na minha. Se tivesse em mim a salvação da pátria, isto é, se eu conseguisse inventar uma saída que ultrapassasse o cristianismo e o marxismo e pudesse tirar do bolso, era capaz de querer então nessa altura transformar em líder. Agora, para gerir uma conjuntura em que não vejo que tenha nada de novo, então deixe-me estar quieto. Se, enquanto estiver vivo, as coisas se deteriorarem a ponto de que seja preciso outro 25 de Abril, ou outra coisa na perspectiva do 25 de Abril, isto é, para restaurar a liberdade e a democracia, há de certeza, enquanto houver um dedo para mexer, o dedo mexe e as coisas avançam. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade. Grândola a tua vontade.